Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o ministro Vanderlei Nunes, do Ministério Mensagem Restauradora. Esse é o seu programa Fé em Ação. Que bênção poder falar com você. Lembrando para você que nós temos também o programa Fé em Ação na Rádio Amazônia Viva, 89,5, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, às vezes 7h28, por aí, mas você nos tem aí na Amazônia Viva, das 7h30 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, tá certo? Amazônia Viva 89,5, ok? E claro, aqui também de segunda a sexta, às 23 horas, nos acompanhe, esteja conosco também no nosso Instagram, Facebook, siga lá a gente, Vanderlei Nunes Oficial. Deixa eu falar para você de uma pergunta que me mandaram um dia desse e que fala mais ou menos assim, dá uma colada aqui, né? Alguns dizem que Deus não cura mais. Não cura mais hoje. Outros falam que a gente deve orar, mas a gente não deve determinar a cura, pois Deus cura se quiser. Eu não determino, eu ordeno em nome de Jesus. É uma palavra parecida, né? Mas a gente faz aquilo que a Escritura diz. É interessante que quem fala isso se vai orar por alguém, até para que a pessoa seja salva, ela ora e diz, Senhor, salva fulano. Ela está pedindo, né? Senhor, salva. Entendeu? É um parente, é uma amiga, ela não diz assim, Senhor, se tu quiseres, salva fulano. Não, porque ela quer que a pessoa seja salva. Ela diz, Senhor, salva fulano. Agora, o que eu quero colocar para você é que isso é um problema de falta para a pessoa consciência de quem ela é em Cristo e do que Cristo lhe deu. Porque as pessoas às vezes acham que isso é humildade. Não, eu não vou ordenar que fulano seja curado, eu não vou ordenar que fulano seja abençoado, não, porque só quem faz isso é Deus. Essa pessoa desconhece, primeiro, que a igreja, pessoas, Vanderlei Nunes fala de igreja, ele não fala do templo, do santuário, nosso meio é santuário que a gente fala. Santuário é o local onde os santos se reúnem. Por isso que eu falo lá do santuário da bênção, né, do Ministério Mensagem Restauradora, é santuário, local onde os santos se reúnem. Porque o que de fato tem importância são as pessoas. Agora, outra coisa que eu vejo muita gente dizer aí na internet e tudo mais, eu sou igreja. Você não é igreja só. Você é igreja junto com as outras pessoas. Você é membro. É interessante porque as pessoas entendem lá o que está lá em 1 Coríntios 3,16, e ali naquele texto está falando da igreja como sendo um templo. E também igreja como sendo pessoas reunidas são o templo de Deus. E lá em 1 Coríntios 6,19 fala individualmente que nós somos templo. Então veja, a igreja reunida é um templo, não é falando de paredes, a igreja reunida é templo de Deus. E cada um dos membros da igreja também é um templo. Agora, nenhum lugar diz que alguém é igreja só. Paulo diz que nós fazemos parte da igreja e cada um de nós somos membros desse corpo que é a igreja, membros individuais. Veja, você não é igreja só, você é um membro da igreja. Você faz parte da igreja. Então, nenhum lugar diz que você é igreja só. Você é templo do Espírito de Deus. Templo é ser alguém que deve ser morada de Deus. Agora, igreja, eclésia no grego, fala em comunidade, fala em irmandade, em estar um com o outro. Igreja tem ceia, igreja tem batismo, igreja tem evangelismo, e de uns para com os outros. E Deus criou a igreja
para que as pessoas, você que está lutando contra a igreja, seja fortalecido. Seja fortalecido. Aí você fica aí brigando com a igreja, lutando contra a igreja, quando que Deus fez a igreja para que você seja fortalecido. Igreja, digo de novo, não são as paredes, não é o templo lá que foi feito, são as pessoas que podem se congregar lá, assim, no templo, como nós nos congregamos no nosso santuário. Nós não somos contra, nós não somos os desigrejados. Aliás, nós somos igrejados, porque nós fazemos parte da igreja. Agora, e nos reunimos num templo, que nós chamamos de santuário, não tem problema. Mas nós não damos mais importância ao templo do que as pessoas. A importância são as pessoas. As pessoas são importantes. Quero que você entenda isso. Então, respondendo a essa pergunta, ou sabermos que nós somos importantes e que o Senhor nos chamou, a palavra diz que quando Ele chamou os discípulos, e eu pergunto para você, você é discípulo? Você que crê que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, como diz Hebreus 13:8, e que Ele diz para salvar, Ele é o mesmo? Ora, então se Ele é o mesmo para salvar, Ele continua salvando? Ele não é o mesmo para curar? Ele não é o mesmo para abençoar? E aí, quais foram os métodos que Ele usou e que Ele indicou para que os seus discípulos fizessem? E que depois, como apóstolos, eles fizeram? Quais foram os métodos? O que é que eles usaram? O que é que eles falavam quando iam orar por alguém, abençoar alguém? Já já eu falo sobre isso. Graças a Deus! Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Se não se inscreveu, se inscreva logo depois do programa. Vanderlei Nunes Oficial. Siga o Vanderlei Nunes também no Instagram e no Facebook. Tudo Vanderlei Nunes Oficial. Tá certo? Esteja também nos nossos cultos. Você que está nos acompanhando e Deus tem tocado no seu coração, você tem entendido que precisa mais da palavra, crescer mais na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, esteja nos nossos cultos. Nós temos culto no domingo, 9 horas da manhã, às quartas e sábados, às 19h30. Vai ser um prazer muito grande receber você em nosso meio. Tá certo? Então, dito isto, aquela história de eu não posso ordenar, né, que a pessoa seja curada. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Aqui em Mateus 10, verso 8, quando Jesus dá aquela missão para os 12, ele diz, olha, curai os enfermos. Ele diz para eles curarem. Limpai os leprosos. Né? Aí ele vai dizer lá, olha, expulsai os demônios. Além deles orarem até os mortos ressuscitarem, ele diz, olha, expulsai os demônios. Então veja. E aí aqui ele fala de graça recebeste e graça dada, não vou entrar nesse mérito hoje, mas ele está falando aqui da bênção, que logo lá no final do verso 10 ele diz, porque digno é o obreiro do seu salário. Né? Para aqueles que gostam de ir contra a igreja em tudo, né? Só para colocar isso aqui para você. Mas tudo bem. Então veja, curai os enfermos, expulsai os demônios. Você já ouviu alguém orar por alguém que está endemoniado e colocar a mão e dizer, Senhor, se tu quiseres, tira esse demônio? Eu nunca ouvi. Aliás, eu ouvi uma vez que eu estava ensinando para os irmãos, e o irmãozinho foi orar e a pessoa estava lá endemoniada e ele, Senhor, vou enrolando muito. Eu disse, irmão, pare, é assim, ó. Coloquei a mão lá, em nome de Jesus repreendi e o mal saiu. Porque é o que a palavra diz, meu irmão. Foi o que Jesus mandou fazer. Quando você vai pregar para alguém, quando você vai falar para alguém, você vai com a dúvida? Ou você vai pregar para ela ser salva? Não, quando você vai pregar para que a pessoa seja salva. Então, quando você vai orar para que a pessoa entregue a vida a Jesus, você vai orar com fé para que ela entregue a vida dela a Jesus. Não tem nada aí de você se achar que está no lugar de Deus, não. Você está fazendo algo que Deus mandou que você fizesse. Lá em Marcos 16 diz, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Aí você vai para Tiago 5 e o verso 15 e diz, a partir do verso 14, diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E a oração da fé não é a oração da dúvida. Senhor, se for por você. Você lembra que Jesus uma vez estava orando, foi orar pelo pai, pelo filho do homem que foi diante dele, porque o seu filho era lunático. E ele chega com Jesus, porque já estava até sem acreditar mais, porque viu a confusão entre os discípulos e os fariseus, e Jesus estava no monte com os outros discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus desce, está lá a confusão, e o homem chega lá e diz: eu trouxe meu filho para os teus discípulos orarem, e não aconteceu nada, né? Aí ele olha para Jesus e diz: e se tu puderes fazer alguma coisa? Jesus olha para ele, vê o que ele usou para Jesus: se tu puderes. Jesus vira para ele e diz: se tu puderes crer, tudo é possível que crer. Então não ponha se, não existe se. Então eu tenho que crer que Jesus vai salvar o perdido, eu tenho que crer que Jesus vai expulsar o demônio através de mim, vai salvar o perdido através da minha pregação, vai expulsar o demônio através de mim, vai curar o enfermo através de mim. Mas Vanderlei, se nada disso acontecer, aí sim não é comigo, é com ele. Ele me deu uma ordem que está aqui, que é orar, que é pregar e que é expulsar o demônio. Expulsar o demônio, orar pelo enfermo e abençoar as pessoas com a palavra para que elas sejam salvas. Do mesmo modo como a gente já pregou e teve gente que não foi salvo, a gente já orou e teve gente que não foi curado. Mas isso não é problema meu. Meu problema é orar, fazer a oração da fé para que a pessoa seja curada. É pregar a palavra de tal modo que a pessoa seja salva. Esse é o trabalho da igreja. O trabalho de julgamento é com Deus. Mas ele não disse: olha, vá lá e ore e diga lá, se Deus quiser. Não, eles vá lá e ore, repreenda o mal, cure o enfermo, expulse o demônio. É isso que ele mandou a gente fazer. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E é isso que eu vou fazer por você agora. Tenho quanto tempo aí, meu filho, ainda? Então, eu vou orar por você agora para abençoar a tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Porque Deus quer curar, Deus quer salvar, Deus quer abençoar. Tá? E para isso que o Senhor Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo e investiu o seu povo, os seus discípulos de autoridade e poder para abençoar vidas. E nós vamos fazer isso agora em o nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Levante suas mãos e ore. Senhor nosso Deus, crendo, meu Deus, na tua palavra que foi pregada aqui nesse momento, que tu és o mesmo que curas, que transformas, que abençoas, que salvas, que expulsas o mal, os demônios, e tu fazes isso através do teu povo, daqueles que creem em ti, daqueles que creem na tua palavra. E todos aqueles, meu Deus, que crerem nessas palavras serão abençoados. Por isso, nesse momento, eu levanto a minha mão e a minha voz diante de ti e abençoo essa pessoa que está comigo, onde quer que ela esteja agora, essa pessoa que está hospitalizada, essa pessoa que está fazendo tratamento, em o nome do Senhor Jesus, que desde a planta do pé até o alto da cabeça, todo o mal vai embora e você fica curado agora em nome do Senhor Jesus. Que a bênção da saúde venha sobre você agora. Que esse problema nos ossos desapareça agora. Que essas dores terríveis saiam todas agora em nome de Jesus. Essa infecção, essa enfermidade, esse câncer maldito seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. E que a bênção da saúde esteja sobre a tua vida. Meu Deus, eu abençoo esse lar. Eu abençoo essa família, eu abençoo esse marido, essa esposa, esses filhos. Meu Deus, que esse lar tenha paz, que essa casa tenha paz, tenha harmonia, tenha união. Que esse pai ame esse filho, que esses filhos amem seus pais. Que haja paz entre marido e esposa, harmonia, união, amor. E que essa família seja poderosamente abençoada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, eu estou indo embora. Deus continue abençoando você. Grande abraço
e sucesso com a graça de Deus.